Hoje nós atrasamos um pouquinho. Deus abençoe a você também que vai estar chegando à nossa live. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos orar para que a gente possa ganhar o nosso tempo. Nós já estávamos aqui ansiosos, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre a grande tribulação e nós queremos dar um tempo, né, para que nós possamos desenvolver bem a palavra do Senhor essa noite. Então vamos orar. Logo na sequência nós já vamos louvar os hinos da harpa. E durante os hinos nós já vamos aproveitar o momento para tirarmos os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Soberano Deus e amantíssimo Pai, grandioso és Tu, Senhor, maravilhoso, grandioso e eterno. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor, e não há nada e não há ninguém semelhante a Ti. O Senhor é o Deus fiel, Senhor, justo e verdadeiro, aquele que era, aquele que é e aquele que para sempre há de ser. O Senhor reina, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Eu quero aqui, ó Deus, Senhor, rogar a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Deus, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade que nós temos, Senhor, de vir à Tua presença para ministrar a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, para louvarmos o Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra jamais volta vazia. Obrigado, Senhor, porque mais uma semana nós conseguimos chegar, ó Pai, e vencer as adversidades, as incertezas, os problemas, Senhor, e todas as dificuldades. Nos abençoa, Senhor, este momento que nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, meu Deus, os Teus servos que aqui se encontram, os que vão se chegando a nós, ó Pai, Senhor, nas suas casas, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ó Deus, seja o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoando mais uma vez, nós agradecemos pela presença do pastor Paulo aqui conosco. Deixa a Tua mão, ó Pai, a nos conduzir, a nos guiar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e dar-nos o entendimento da Tua santa, bendita e eterna palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, Senhor, nós nos colocamos aqui no Teu altar. Por isso, ó Deus, nós nos dedicamos a Ti, Senhor, neste momento. E, ó Pai, Senhor, que tudo que viemos a fazer aqui neste lugar, Teu nome seja engrandecido, seja exaltado, seja adorado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Jesus, e nos lava com Teu precioso sangue. Coloca os Teus anjos à porta desta casa, Senhor, e à porta de cada casa, de cada irmão, ó Deus, em nome de Jesus, para que todo mal seja repreendido em Teu nome, Senhor, e nós possamos ver a Tua mão, ó Pai, agindo neste lugar, nas casas, nos lares, nas famílias, Senhor, e aonde estiver o Teu povo reunido em Teu nome, Senhor, que, ó Pai, Senhor, nós possamos ver pessoas sendo tocadas, libertadas, transformadas, pessoas voltando, ó Deus, para a Tua presença, da saúde, da paz, Senhor, meu Deus, para cada um dos nossos queridos irmãos, Senhor, porque nós reconhecemos aqui, Senhor, que sem Ti nada somos, e sem Ti também, Senhor, nada podemos fazer. Se faz presente nesta casa, Pai, é o nosso clamor a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Vamos louvar, queridos, o hino 401. 401, louvado seja o nome do Senhor. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará.
para recebê-lo estás bem alerta. Breve Jesus voltará. Você acredita nisso? Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Queridos, vamos louvar também o 525, para que a gente possa então ganhar um pouquinho de tempo. Nós já vamos entregar no altar do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Eu sei que já veio preparado para este momento. Você vai poder entregar no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Vamos louvar o número 525. Feche seus olhos. Deus eterno e bendito, mais uma vez nos achegamos à tua presença, Senhor. E neste momento nós queremos oferecer a ti o dízimo, a oferta, consagrá-la no teu altar, Senhor, daquilo que o teu servo e a tua serva tem trazido até a tua casa, Senhor. Abençoa, meu Deus, Senhor, o teu povo, teu servo, teus filhos, para que nunca lhe falte nada, Senhor, e a abundância da tua bênção, graça e misericórdia, Senhor, e seja permanentemente em nossas vidas. Fazemos isso, Pai, e consagramos em nome de Jesus. E no 525, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo. Vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Com alegria, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Diga glória. Glória, glória, aleluia,
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória e honra ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vem cá, Juarez, fazer essa leitura para a gente, por gentileza. Livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo número 30. Nosso querido irmão Juarez vai nos conduzir à leitura da palavra do Senhor. Diz a palavra assim, Deuteronômio 30. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares o Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. E ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí até ajuntará o Senhor teu Deus e tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma,
para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, dará ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, o fruto do teu ventre, o fruto dos seus animais e o fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito nesse livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, da tua boca, do teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, e a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares para outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerá longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje, porque por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Meus irmãos, se os irmãos quiserem sentar um pouquinho mais para frente aqui, tá bom? Aqui dos lados, para ficarem mais pertinho da gente. Pastor Paulo, por gentileza, fica aqui conosco, que os irmãos já estão de pé. Por gentileza, recebam com muita alegria, com os calorosos bem-vindos ao Pastor Paulo. Você que está aí na sua casa, estenda a sua mão em direção ao nosso querido pastor, que mais uma vez se prontifica a estar aqui conosco. E diga comigo: Pastor Paulo, seja bem-vindo. Deus te abençoe, querido, fica à vontade. Só para que a gente possa dar, o início do nosso estudo dessa noite, o tema, nós damos continuidade. Hoje nós estaremos entrando, na sequência agora, falando dos selos, depois das trombetas e das taças, tá bom, queridos? Então não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje,
Senão a gente faz a parte 1, né, pastor Paulo? Parte 2 e parte 3, né? Não temos pressa. O importante é que todos possam ficar aí bem antenados com relação à palavra do Senhor. Então vamos abrir o texto base para a gente poder dar o início, que é Apocalipse capítulo número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam sendo mortos. Igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém, queridos? Pode se assentar louvando o nome do Senhor. Nós vamos então aqui passar a palavra, vamos conversar um pouquinho aqui com o pastor Paulo a respeito deste tema. Também eu sei que é um tema bastante controverso, né? Com bastante curiosidade, né, dos amados irmãos com relação a isso. Então, lembrando que 10 minutinhos nós terminarmos o culto, os irmãos podem ir anotando suas dúvidas, colocarem suas perguntas, para que a gente possa aqui passar para o pastor, e os irmãos que nos acompanham também podem fazer isso, enviando nas nossas lives. Pastor Paulo, aí está um texto que nós lemos então, né, Apocalipse capítulo 6, onde a Bíblia então nos relata que o Senhor há de abrir os selos, né? Capítulo 5 ele já vem falando isso, né? Quando João tem aquela visão, ele vê o livro e ele fica muito entristecido, porque ele achou que não tinha ninguém digno, né, de abri-lo, e aí o Cordeiro então ele abre esses selos. A partir daí, pastor Paulo, o que se começará a ver sobre a terra? Amém. Pastor Zaqueu, obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. Paz do Senhor a todos os irmãos, os irmãos que também estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a vida de cada um. Me veio um negócio aqui agora, pastor.
A gente geralmente, quem é pregador, quem usa muito microfone, reclama muito de um mau cheiro, né, que muita gente usa. Pelo menos o coronavírus veio para, cheirinho desinfetante para resolver isso, né? Então peguei o microfone aqui, aí subiu esse aroma gostoso aqui, eu veio na hora aqui, eu falei, nossa, pelo menos vai trazer alguma coisa boa. Mas pastor, falando sobre, a gente está numa linha de raciocínio, uma linha de estudos, falando sobre escatologia, e parece que não, mas tem tanta coisa, né, pastor? Tanto assunto escatológico. Nós já falamos aqui sobre o arrebatamento, já falamos aqui sobre as bodas do Cordeiro, já falamos aqui sobre o tribunal de Cristo, já falamos sobre o corpo glorificado que nós teremos após o arrebatamento, já falamos sobre o governo do anticristo, e agora chegou o momento de nós começarmos a falar sobre os juízos de Deus que estão reservados para o período da tribulação, para serem derramados sobre a terra, enquanto a igreja estará nas bodas do Cordeiro. E aí, primeira linha, ou a primeira sequência de juízos que nós temos, são os selos, os selos do Apocalipse. E aí é importante frisar que existem duas interpretações, né? E todas essas interpretações são importantes a gente conhecer, tá? No capítulo 5 de Apocalipse, quando João está tendo a visão ali na ilha de Patmos, João se depara com uma cena de um livro, e que esse livro ele estava selado. Só para a gente ter uma noção mais ou menos do que era esses selos, imagina um livro, tá? Um livro que tinha 7 fechaduras nesse livro. Sabe aquelas fechaduras que geralmente em algumas bíblias tem, que você fecha aqui e trava aqui em cima? 7 fechaduras, 7 selos que fechavam esse livro. E a Bíblia fala que João chorava porque ninguém tinha sido digno de abrir aquele livro, de desatar aqueles selos, até que se apresenta Jesus naquela visão, e os anjos que estão ali, os animais misteriosos que estão ali, animais que têm 4 rostos naquela visão que João está vendo, eles falam: aqui está aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, o Cordeiro que foi morto. E agora nessa visão, João começa a ver Jesus abrindo os selos desse livro. Então, cada vez que Jesus ele abre um selo daquele livro, João tem uma visão diferente de algo que acontece. Então, por exemplo, o primeiro selo que Jesus abre do livro, ele vê um dos 4 animais que fala assim: vem ver. E na hora que ele vê um cavalo branco e um personagem sentado sobre esse cavalo, que tinha um arco na sua mão e que tinha uma coroa. E aquele cavalo, ele cavalga vitorioso para vencer, diz o texto aqui. E quais são essas duas interpretações? A primeira interpretação diz que são figuras literais, cavalos de fato literais, que são seres que vão exercer juízo sobre a terra. E essa interpretação coaduna, entra em conformidade com uma visão de Zacarias capítulo 6. Não é isso, pastor? Zacarias capítulo 6. E eu quero ler com vocês aqui. Que no caso, esses 4 primeiros cavalos que são abertos nesses selos, eles seriam agentes
de destruição no período da tribulação. Vamos ler aqui Zacarias capítulo 6, verso de número 8. Aliás, do 1 ao 8. Fala assim: e outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E estes montes eram montes de metal. Então é uma visão também que Ezequiel está tendo. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. E no segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. No quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. Perdão. E respondi, e disse ao anjo que falava comigo: que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos saem atrás deles, os grisalhos saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então, uma linha de interpretação diz que esses cavalos, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, o cavalo amarelo, eles são agentes de destruição que vão agir na terra nesse período de tribulação. Então essa é uma linha de interpretação. Uma outra linha de interpretação diz que esses cavalos, esses cavaleiros que João vê na visão cada vez que Jesus abre um selo, eles representam, eles não são cavalos literais que vão estar na tribulação, mas eles representam ações e acontecimentos que vão acontecer no período da tribulação. Então essa outra linha de interpretação diz que, por exemplo, o cavalo branco, cujo cavaleiro tinha uma coroa e tinha um arco, representa o governo do anticristo, representa a liderança do anticristo, que, como a igreja não estará na terra, ele vai, de fato, governar de forma vitoriosa. Inclusive vai vencer os santos que estarão na tribulação. E aí no segundo selo, João vê, na hora que Jesus abre o segundo selo, João tem uma outra visão de um cavalo vermelho, que representa foi dito para esse cavalo, para esse cavaleiro vermelho, que tem uma espada na mão, que ele matasse os homens, e que os homens matassem uns aos outros. Então nessa outra linha de interpretação, diz que esse cavalo vermelho representa a guerra que vai acontecer no período da tribulação. Inclusive a guerra do anticristo aos santos que ficaram. Ou seja, haverá um grande derramamento de sangue. Terceiro selo, quando Jesus abre o terceiro selo, João vê um cavalo preto, que tinha um ser que tinha em cima desse cavalo, tinha uma balança na mão. E aí é dito para ele assim, que ele danifique. Espera aí que eu me perdi aqui. Para que ele danifique a terra, danifique os grãos, e há um período de fome. Então deixa eu ler aqui para mim não errar na minha fala. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, essa outra linha de interpretação, então veja que uma linha de interpretação diz que é de fato um cavalo, onde um agente
de juízo vai literalmente danificar as plantações e que vai causar fome. Há uma outra linha de interpretação que diz que é o período de fome que a terra vai viver no período da tribulação. Certo? E aí, versículo 7. Havendo aberto o quarto selo, Jesus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, há uma interpretação que diz que é de fato um agente, de fato um cavalo amarelo, com um ser que mata as pessoas, e é uma linha de interpretação que representa a morte que vai haver nesse período de tribulação. Ou seja, uma grande quantidade de morte que vai ser pela fome, pela espada, pelas pestes, pelas catástrofes naturais que vão acontecer nesse período. E aí, o quinto selo, quando Jesus abre o quinto selo do livro, João vê as almas daqueles que tinham sido martirizados pelo anticristo, que tinham sido mortos porque não receberam a marca da besta, não negaram o nome do Senhor, e eles estavam num lugar aguardando o término da tribulação. Então, nessa visão que João está tendo. O sexto selo é aberto, Jesus abre o sexto selo, e aí João vê, primeiro, um terremoto, segundo, o sol que se escurece, a lua que se torna em cor de sangue, as estrelas do céu caindo, e os homens tendo um terror muito grande por causa de todos aqueles acontecimentos. Então essa linha de interpretação diz que esses 6 selos, eles representam todas as catástrofes, todo esse período de angústia, de morte, de fome, de guerra, de morte aos santos na tribulação, e as catástrofes climáticas que vão ser derramadas, que vão acontecer no período da tribulação. Por último, quando Jesus abre o sétimo selo, o último selo, a Bíblia fala que há um silêncio por meia hora no céu. Acho que está em Apocalipse aqui, capítulo 8. 8 primeiro. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Ou seja, naquela visão que João está vendo, na hora que Jesus abre o último selo do livro, houve um silêncio no céu por meia hora. O que a gente precisa, já falei isso aqui em outras sextas-feiras, uma coisa que a gente precisa ter muito em mente quando a gente lê Apocalipse, é que quando João está tendo toda essa visão, ele está tendo todo nesse arrebatamento, ele está tentando descrever com palavras nossas, palavras do nosso cotidiano, tudo isso que ele está vendo. Então ele está tentando colocar no papel, descrever aquilo que ele está vendo na visão com palavras que nós entendemos, com palavras que as pessoas possam entender quando lessem o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Então acontece no sétimo selo, meia hora no céu. E agora, por que meia hora no céu de silêncio? Porque nessa linha de interpretação, veja que os selos, eles são uma representação do que vai acontecer na tribulação. A abertura dos selos é apenas uma visão geral, uma visão panorâmica de tudo que vai acontecer na tribulação. Porque na hora que abre o último selo, acontece o quê? Abre o livro. E agora ele vai ver o que literalmente vai acontecer de juízo na tribulação. E aí vem 2 sequências de juízos de Deus: as 7 trombetas e as 7 taças. Pastor Zaqueu. Aleluia. Pastor Paulo, gostaria só da gente poder aqui entrar também,
que tem duas coisas interessantes. Preciso deixar o senhor falar também, né? Não, aqui a gente está para ouvir. Né? Assim, uma coisa que a gente precisa, né, às vezes as pessoas entenderem, quando a gente vai entrar provavelmente nesse momento do juízo, é que tem muita gente, até nos nossos dias, que pregam, né, aquela questão de que Deus é amor, né? Alguns dizem Deus é pai, não é padrasto, né? E criam aquela linha de pensamento de se pregar um Deus que não executa juízo, né? Ah, não, Deus ele é amor, ele ama todo mundo e no fim, né, ele vai dar um jeito de salvar todo mundo. Então isso nos deixa claro, né, primeiramente, que tudo isso que acontece não é o diabo que vai fazer, né? Verdade. É um juízo de Deus. É verdade. Né? Então, é por isso que as pessoas às vezes não olham, né? Porque por isso que a gente sempre fala, né? Venha enquanto Deus está estendendo a sua mão de graça, de misericórdia, porque no dia que a mão de juízo vier, ninguém vai ter condições de suportar. É interessante porque aqui, pastor, quando se abre o sexto selo, aqui ele fala de alguns fenômenos da natureza. Sim. Né? Ele diz que ele vê um terremoto, o sol escuro, a lua vermelha. Inclusive parece que teve um tempo aí, né, os irmãos vão lembrar que teve uma lua vermelha, né, e todo mundo já estava achando que era essa lua aqui, né, do sexto selo, né? Já tinha até uns pregadores aí falando sobre isso. E ele vê, né, as estrelas também sendo sacudidas. E aí nós observamos, eu queria perguntar ao pastor, baseado naquilo que Jesus falou, né? Por exemplo, aqui em Lucas capítulo 21, quando ele diz que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25 e 26. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. É desse momento que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 21? Com certeza, com certeza. Tanto em Lucas 21 quanto em Mateus 24. Mateus, acho que a gente até citou esse texto de Mateus 24 na sexta passada, mas é bom a gente dar uma recordada. Mateus capítulo 24, quando ele vai falar sobre as aflições, depois das aflições daquele dia. Mateus capítulo 24, versículo 29. É justamente esse período de tribulação, Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, em outra versão diz da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui Jesus está dando um resumo do que vai acontecer nesse período de juízo dentro da tribulação. Só que no Apocalipse agora a gente vai ver em detalhes cada juízo que vai acontecer. Pastor, eu gostaria se a gente pudesse frisar também, queridos, porque quando a gente olha isso, né, e às vezes o pastor pode falar isso com mais propriedade, muita gente interpreta o Apocalipse, tudo isso, como se isso já estivesse acontecendo, né? O que a gente já passa aqui na terra já é a grande tribulação, nós já estamos passando por isso e por aquilo, né? E Deus, ele não vai exercer algo tão terrível assim, né? Vamos dizer, muita da gente pensa isso. Sim. Mas é interessante porque quando nós lemos aqui Isaías capítulo 2, do 17 ao 21, olha o que Isaías diz: a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata, os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor, do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra.
Terrível. E aí eu gostaria, né, pastor, de frisar isso, porque muitas das vezes as pessoas, elas não veem ou não querem enxergar esse juízo que virá da parte do Senhor, porque parece que isso não combina, né, vamos dizer assim, muito com Deus, quando as pessoas olham muitas vezes da forma como as pessoas elas pregam, né, a questão de Deus. Deus é amor, né? E por ele é tão amor que ele enviou Jesus para que a gente pudesse escapar deste momento. Sim. Não é? E aí a gente vê então que tudo isso é uma consequência daquilo que o homem vem plantando a cada dia. É isso mesmo? Com certeza. Na verdade, a Bíblia nos mostra que é como se Deus ele é compreensivo, ele é compassivo, ele é paciente, mas há um limite. Há um limite. A gente vê isso, por exemplo, alguns exemplos na Bíblia, ao longo da Bíblia, quando Sodoma e Gomorra, onde Deus falou para Abrão, dizendo assim: olha, as maldades e o pecado desse povo de Sodoma passou do limite. Ou seja, extrapolou o meu limite, e agora eu vou destruir. Eu vim aqui, os anjos vieram para poder destruir tudo. Ou seja, passou do limite. A gente vê também em relação a quando Deus ele destruiu a terra através do dilúvio. A maldade dos homens chegou no limite. Quando passou o limite, Deus falou: vou dar um reset, vou inundar tudo e vou começar de novo. Então, da mesma forma, a gente pode dizer que o que está acontecendo hoje vai chegar ao limite. Vai chegar ao limite. Na hora que chegar no limite, aí Deus fala assim: esse é o tempo. A igreja vem e começa o período de juízo sobre a terra. Pastor Paulo, gostaria de que também a gente pudesse comentar algo interessante que está no texto, né, de Apocalipse capítulo 8, na abertura do 7º selo. Não é? O pastor já fez o comentário a respeito do silêncio no céu, né, que é um sinônimo de perplexidade, né, daquilo Sim. que está ainda para acontecer. Mas é interessante que ele fala assim, né? Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e aí eles foram dados as 7 trombetas, né, que é o nosso próximo item, né, da grande tribulação. Mas ele diz assim que ele viu um anjo que trazia um incensário de ouro, e aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. Aí ele foi dado muito incenso para oferecer com a oração dos santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. Não é? Aí eu gostaria da gente poder tocar nesse assunto também, pastor, que é essa questão, né, das orações. Não é? Às vezes o crente, né, ele passa por muita tribulação, muita perseguição, passa por muita luta, e muitas das vezes o crente ele acha que a oração às vezes não está sendo, né, ou não tem finalidade, ou não tem, Deus não está ouvindo, algumas coisas que passam pela nossa cabeça. Mas aí quando a gente vê onde que elas foram parar, né, e o que Deus fará, né, com as orações dos santos. Se a gente for contextualizar esse texto que fala sobre a oração dos santos, se a gente for contextualizar ele dentro dessa visão de João, então a gente pode entender o seguinte: Jesus abre o último selo do livro. Jesus abriu, na visão que João está vendo, Jesus abriu o último selo. Há um silêncio no céu, naquela visão. Com o silêncio, com a perplexidade das coisas que vão começar a acontecer. E a gente pode afirmar
que esses juízos que vão começar a acontecer, eles vão se dar a partir da segunda metade da tribulação. Porque na primeira metade da tribulação, o que acontece é uma falsa paz. O que acontece, igual a gente falou na sexta passada, é a aliança do anticristo com os povos da terra. Ele vai perseguir os santos que ficaram, a igreja não vai estar mais aqui, ele vai reconstruir o templo de Israel. Então há uma falsa paz. A partir dos 3 anos e meio, vai se começar os juízos, vai se começar tudo isso que a gente vai ver agora, as trombetas e as taças. Então esse silêncio no céu, em relação à perplexidade das coisas que vão acontecer. E aí entra o que? João vê um anjo que se põe junto ao altar tendo um incensário de ouro. Então naquela visão, naquele silêncio que está acontecendo, João vê um anjo que vem com um incensário com as orações dos santos, né, e que é derramado sobre o altar. E o mais interessante é que fala aqui: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Então, se a gente for contextualizar isso, a gente pode entender o seguinte: enquanto a igreja está sendo, a igreja que ficou, ela está sendo perseguida, ela está orando. Essa igreja que ficou, ela está sendo perseguida, ela está sendo caçada pelo anticristo. Eles estão orando, eles estão buscando, eles estão intercedendo. Por quê? Justamente intercedendo e buscando por causa das coisas que estão para acontecer. Então a gente consegue contextualizar esse texto dentro da tribulação. As orações dos santos, desses mártires que estão sendo mortos, dessa igreja que vai ficar, das pessoas que se converteram nesse período e que estão sendo perseguidas pelo anticristo, porque a igreja nesse período vai estar na eternidade, vai estar nas bodas do Cordeiro, não vai estar nem aí o que está acontecendo. E aí agora, versículo 6: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então, naquela visão que João está tendo, é importante que a gente tente visualizar isso. 7 anjos se posicionam com as trombetas para tocar. Na minha visualização, eu consigo visualizar eles um ao lado do outro, no céu, posicionados para tocarem a trombeta. E cada vez que um toca a trombeta, alguma coisa acontece na terra. Vamos ver o que vai acontecer então, pastor Paulo? Vamos lá. Nós temos um pouquinho de tempo aqui. Abram conosco, que você já está aí na tela, a partir do versículo número 7. Eu vou ler aqui, o pastor dele vai fazendo as considerações, tá bom? Então o anjo toca a primeira trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 da relva verde. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, e 1/3 das criaturas do mar foi destruído, e 1/3 das embarcações. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios, das fontes das águas, e o nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pelas águas que se tornaram amargas. Amém, pastor? Vamos pegar essas 3 primeiras aí para a gente ir falando. Pode incluir o quarto. Conclui quarto só então? Só o quarto. Versículo 12 e versículo 13. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite.
Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Se você já achou terrível as 4, a gente para ler o Apocalipse, ler os juízos de Deus, a gente tem que estar com o psicológico meio preparado, né? Porque assim, entender que isso aqui são situações literais. Aqui não é uma figura de linguagem, aqui não é uma representação de uma coisa. Aqui são acontecimentos reais que estão profetizados para esse período dos últimos 3 anos e meio da tribulação na terra. Então, primeira trombeta é tocada, acontece o quê? Cai granizo, granizo misturado com sangue, que atinge a 1/3 parte dos mares e que mata a 1/3 parte da vida marinha. Então a 1/3 parte da vida marinha dos mares é destruída, assim também como fala aqui as naus. Não é isso? Não, desculpa, granizo misturado com sangue, a 1/3 parte das árvores e das plantas. Eu misturei a primeira com a segunda trombeta. A 1/3 parte das árvores e das plantas. Então a 1/3 parte da vegetação da terra é destruída. Segunda trombeta é tocada. Aí vem um negócio muito interessante, que ele fala assim, e o versículo 8: o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo. O que ele está vendo, o que João está vendo, é como se fosse uma montanha caindo no mar, um meteoro de proporções gigantescas. Ele está falando assim: isso que eu estou vendo é uma coisa como se fosse um monte caindo no mar, que faz o quê? Mata a 1/3 parte dos peixes e de toda a vida marinha, inclusive das embarcações. Terceira trombeta tocada, caiu uma estrela do céu. Ele vê uma estrela caindo, chamada Absinto, que essa estrela, ela danifica as fontes de águas. Então 1/3 da água potável do mundo se torna insalubre e imprópria para consumo. 1/3 das fontes de água é danificado. E a quarta trombeta, o sol é ferido. A taça da ira de Deus cai sobre o sol. E aí 1/3 do sol é danificado. E acontece o quê? Escuridão. Escuridão. Os dias não são mais com a mesma claridade. Acontece uma grande escuridão. E aí fala aqui: e eu olhei, João falando, e ouvi um anjo voar pelo céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Nós vamos deixar esses ais para a próxima sexta-feira, pastor, mas eu gostaria de conversar com o pastor. Então nós estamos vendo aqui que o toque dessas 4 primeiras trombetas, elas irão afetar, a natureza. Exatamente. Né? Então o Senhor, ele vai começar a derramar a sua ira aos homens, começando a afetar a natureza. 1/3 parte da vegetação, 1/3 parte do mar e dos animais marinhos, a 1/3 parte das fontes da fonte das águas e a 1/3 parte do sol. Então, se a gente pudesse tentar aqui, né, pastor, imaginar um cenário disso, né? Sim. Primeiro, a gente se tivesse um satélite, né, que com certeza vai ter naquele tempo, talvez mais avançado do que a gente tem hoje, e tirasse uma foto da Terra, né, como a gente costuma ver um satélite ali vendo a Terra. 1/3 pegando fogo, né?
E aí quero que os irmãos se coloquem, né, imaginando essa situação. Nesse tempo seco, quando vai o engraçadinho e põe fogo no terreno lá da sua casa, e começa a entrar aquele monte de fumaça, aí você já fica, né, com o nariz meio seco, bravo, aquele cheiro terrível de fumaça dentro da sua casa. Aí você fala, cadê o bombeiro, né, apagar esse fogo aqui? Quem foi? O engraçadinho, né? E detalhe, Agora, né, pastor, as árvores elas são responsáveis pelo oxigênio, né? Isso. Então destrói até essa parte da vegetação, é um efeito estufa que acontece. Aí a gente já vê, né, hoje se fala, agora parou, né, o assunto é outro. Mas até o ano passado eram as grandes queimadas da Amazônia que disseram que estava vendo, né, o relato foi esse, né? Sim. Que satélites estavam mostrando a Amazônia pegando fogo. Imagina isso numa proporção de 1/3 da terra pegando fogo. Aí aqui diz que cai essa montanha no mar e mata os peixes e o mar fica como sangue. Os oceanos. Os oceanos. Né? Então os irmãos imaginam uma terça parte da terra, que diz que a maior parte da terra é água, e a maior parte 1/3 dessa maior parte ela está vermelha. Então você imagina uma foto via satélite, um fogo, fumaça, e vê no mar Vermelho, como sangue. de sangue. Aí eu posso imaginar, pastor, aquele monte de peixe, baleias, tubarões, né? E milhares e milhares de peixes boiando, mortos nos oceanos. O cheiro não deve ficar muito agradável, né? Exatamente. Os irmãos, não sei, né? De repente todo mundo pode gostar de um peixe, mas passar perto da banca do peixe não é muito agradável. Verdade. Então imagina esse momento terrível de 1/3 parte dos animais marinhos mortos boiando no oceano. Aí vem a questão da água. Água potável. Imagina 1/3 das águas, né? A água que vai chegar na torneira das pessoas, a pessoa vai abrir e diz que a água vai se tornar amarga. E vai ser um veneno para as pessoas. Imagina a pessoa abrindo seu filtro de água para poder tomar uma das água. pessoas para buscar água, né? E de repente aquela água está amarga, você não pode beber. E a quarta trombeta, como o pastor falou, toca o sol. Imagina, né, 1/3 da terra isso na escuridão, a terra girando em torno do sol. Eu imagino que vai aumentar o frio, Sim. vai aumentar a escuridão, não é? Os dias serão menores, né? Os dias menores, e as pessoas vivendo este momento, não é? E a gente poder tentar, os irmãos estão acostumados a falar isso aqui, imaginar o momento. São só as 4 primeiras trombetas da ira de Deus. Tem mais 3 trombetas e mais 7 taças, que vão acontecer num período de só 3 anos e meio, que a terra vai passar. E aí a gente, os irmãos tentarem entender, querido, porque as pessoas não levam isso a sério, pastor Paulo. Pastor, tanto os irmãos que estão aqui quanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet estão tendo um privilégio muito grande de ter esse conhecimento, porque eu vou colocar aqui 90% dos cristãos de hoje não tem noção. Eles lêem um Apocalipse, não entendem, falam, deixa isso aqui para lá, né? Muita coisa, é besta que sai da terra, é dragão de sei quantos chifres, deixa esse negócio para lá, não quero entender isso aqui não. Então ter o entendimento disso nos dá um privilégio, porque quando você tem uma informação antecipada de alguma coisa, você consegue se precaver para aquilo. E aí a gente tentar entender, né, pastor, como que as pessoas mesmo assim não conseguem, né, entender que isso vai acontecer, né? Entender que isso virá sobre a terra. E aí isso fica, né, um alerta para o nosso coração de que nós não podemos querer passar por isso. Exatamente. Porque a gente está aqui tentando apenas imaginar, né, o que serão esses dias. Mas não há como você dimensionar o que é viver isso. Pastor, se um vírus causou isso no mundo, as pessoas estão com medo, né? E é normal a gente ter medo.
É por isso que aqueles dias serão tão angustiantes que a Bíblia fala que os homens falarão para as montanhas: cai sobre nós, nos esconde da ira. Tem um texto aqui mais à frente, que a gente vai ler, que diz que os homens morderão a língua de angústia. Tamanha será a aflição daqueles dias. E aí, pastor, para a gente, né, completando o versículo 17, né, da leitura inicial que nós fizemos, do capítulo 6, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. Você está falando da ira de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Quem pode? Não é? Pastor, e aí, você imagina a pessoa tentar morrer e não conseguir? A gente vai ver isso nas próximas. A angústia, né? O momento angustiante que se virá sobre a terra. Então, querido, você que nos ouve, né? Ou nos ouvirá ainda, atende a essa palavra. Nós aí vamos deixar aquele, né, suspense para a próxima sexta-feira desses outros 3 ais. Ou seja, é como se o Deus estivesse falando para as pessoas ali: vocês estão achando que isso está ruim? O pior ainda está por vir. Coisas piores ainda vão acontecer. Isso ainda, né, é só o começo. Verdade. Então imagina o que é que está por vir ainda. Então, pelo que vamos dizer, se a gente pudesse fazer uma analogia aqui, o que a gente conversou hoje, a gente só chegou na metade. Nem na metade. Nem na metade, né? Na metade. Porque nós vamos, né, falar de 3 taças, 3 trombetas, e ainda tem 7 taças para acontecer. Não é? Então, que isso fica um alerta para todos que nos ouvem. Não pague para ver. Não queira esperar para acontecer, ver o que vai acontecer, se isso é verdade ou não. Pastor, e mais uma vez a gente reitera o seguinte: aqueles que dizem não, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja vai estar aqui no governo do anticristo, aí Jesus só vai voltar para buscar a igreja no final. Não, a igreja não vai estar aqui. Não tem sentido a igreja estar aqui nesse período. A igreja será poupada desse período de tribulação, mas apenas aqueles que estiverem preparados para subir no arrebatamento. Aleluia. Amém, meus queridos? Eu quero aqui então nós dar uns 5 minutinhos, vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta para a gente aqui na live. Os irmãos que quiserem fazer uma pergunta, tirarem alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? Neste momento nós tiramos sempre 5, 10 minutinhos, para que os irmãos possam tirar alguma dúvida, possam fazer alguma pergunta. Amém, queridos? Está todo mundo tão admirado, o que aconteceu? Ninguém? Então o pastor já respondeu uma das questões, né? Mais alguém, querido, você queira colocar, né? Fazer alguma pergunta? Aproveitem, não leve dúvida para casa. Assim, se assim que a igreja for arrebatada, começa? Sim. Começa isso. Só que esse período de tribulação ele vai ter uma duração de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio haverá uma falsa paz. O anticristo vai estabelecer o seu governo, vai unificar a política, a economia, a religião, vai perseguir aqueles que ficaram no arrebatamento e que vão saber de tudo isso, que não vão aceitar receber a marca. Eu não sei, pastor, o senhor já tem um vídeo circulando essa semana, que lá na Austrália estão forçando pessoas a colocarem, não sei se alguém aqui viu, tá circulando pelo WhatsApp, eu recebi umas 2 vezes esse vídeo, se alguém quiser eu posso mandar. O governo começou a obrigar as pessoas a colocar um microchip por causa do coronavírus, para poder fazer um monitoramento se a pessoa contraiu ou não a doença. E aí
muitas pessoas foram protestar contra essa imposição, e aí houve uma verdadeira revolta, os policiais batendo nas pessoas, porque elas estavam ali protestando, que elas não queriam colocar o microchip, e é tudo uma preparação. Eu teve um pastor que mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, será que isso é verdade? Eu falei assim: querido, a gente prega tanto, ensina tanto, e quando acontece a gente não acredita, né? É verdade. Pastor, aqui tem uma pergunta também, eu acho que vai ficar mais para a gente esclarecer, porque eu acho que o pastor falou um pouquinho sobre isso, mas a pergunta é: para cada juízo, haverá um tempo determinado para cada um? Aí o pastor já comentou, né, que sabendo que se dará na segunda etapa da grande tribulação nos 3 anos e meio. É interessante essa pergunta, porque a Bíblia não menciona se há um intervalo entre esses juízos, né? Eu particularmente, aí é uma opinião minha, deixar claro, como a Bíblia não fala, eu acredito que haverá um intervalo de meses. Então, a cada trombeta, cada juízo de Deus, acredito eu que haverá um intervalo de meses, né? Porque se acontecesse tudo de uma única vez, é muito provavelmente que ninguém se salvaria. Mas eu acredito que dentro de um intervalo de alguns meses vão acontecendo os juízos, os cataclismas, as catástrofes, um meteoro que cai no mar, o sol que apaga a sua luz, e um meteoro que cai na plantação. Então eu acredito, uma crença minha, que haverá um intervalo de meses entre um juízo e outro. Amém. Aí fica também para sua curiosidade, né, na próxima semana do Fador das Trombetas, lá tem, né, uma das trombetas, ela dá um dos juízos, né, exatamente, que diz que vai durar um determinado tempo, né, 5 meses. 5 meses. Mas aí fica aí para você o gostinho de curiosidade. Pode não, Juarez? Sim, sim. Aham. Graças a Deus não vão participar, porque a gente está até a partir do momento do arrebatamento da igreja. A partir dali, quem ficou vai estar vivendo o apocalipse. Mas a igreja em si, que tem a certeza que vai subir no dia do arrebatamento, vai estar nas bodas com o Cordeiro. Sim. Né? Sim. E aí, azar de quem ficar. A palavra é bem simples. Quem está nos ouvindo, né, na live, corre para a igreja e aceita Jesus. Se preparar. E se prepara, porque o que você está vendo do Apocalipse, o coronavírus é fichinha, né? Não vai nem fazer cócega. Então, graças a Deus, ao empenho do pastor, né? O pastor Paulo e o pastor Zaqueu, de estar informando, é um informativo. Olha, com certeza, se você aceitar Jesus, e como nós lemos Deuteronômio 30 hoje, e obedecer tudo aquilo que ele manda fazer, estamos na glória. Vamos para bodas. Deixa o povo se lascar aí, que vai ficar embaixo. Eu vou dizer mais, né? A gente começa a entender, pastor, a gente entendendo tudo isso, a gente começa a entender, por exemplo, por que lá em Salmo, acho que é Salmo 116, que fala assim: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, quem morreu com Cristo está garantido, vai ser ressuscitado no arrebatamento, vai participar. Agora, quem ficar para o arrebatamento corre o risco de não subir. Quem estiver vivo no arrebatamento corre o risco de ficar e viver esse período. Então, por isso que a Bíblia fala: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Morreu com Cristo, tá bom, tá na glória, tá com Deus e a eternidade. Aleluia. Amém, queridos. Nosso relógio já avançou, nosso horário aqui, né? Infelizmente ele é muito escasso, mas nós agradecemos a Deus
por mais essa riquíssima oportunidade de poder falar da sua palavra. Isso tudo, querido, está na palavra de Deus. Não é invencionice, não é história, não é, conto de fada. Isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Então, queridos, tudo que nós falamos aqui, o pastor comentou, algumas linhas de interpretação, mas a palavra de Deus ela é verdade. Tudo há de acontecer. O pastor disse aqui que João, ele tentou explicar, colocou em palavras tudo aquilo que ele foi recebendo da visão de Deus. Mas, é como eu disse, não queira ficar para saber como que vai ser. Não seja igual aquele aluno relaxado da faculdade, que toda sexta-feira vai para a balada, e toda segunda-feira ele vai para a festa, na terça ele não vai, na quarta ele está cansado, aí ele só vai na quinta, aí ele fala, não, vamos levando, depois de qualquer coisa eu faço ADP, na hora de fazer a recuperação eu passo, aí chega lá na hora de fazer a prova, cai tudo aquelas coisas que ele nunca viu, não tinha estudado, porque foi outra pessoa que deu a prova. E aí ele vai lá e bomba, No meu tempo dizia assim, repetiu de ano. Não queira, querido, pagar para ver. Você que nos escuta e tem prestado atenção em todas as palavras de toda sexta-feira aqui, como o Juarez comentou, é um alerta. A igreja não vai passar por isso, mas quem não for vai passar. Então não queira passar por isso. Aceite a Jesus, siga Jesus enquanto é tempo, enquanto nós temos a oportunidade. E você que nos ouve, querido, se essa palavra atingiu o seu coração, e você que está longe do caminho do Senhor, ou você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entre em contato conosco, tá bom, queridos? E nós queremos orar por você e pela sua vida. Deus abençoe o pastor Paulo mais uma vez. Acompanhe o pastor Paulo no Instagram, tá bom? Instituto Ruach. No Facebook também tem a página, pastor? É isso ou só no Instagram? Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? O pastor tem feito lives, no Instagram, praticamente todos os dias, pastor? Vários assuntos, então esteja lá acompanhando o pastor, todos os dias às 10h30 da noite, o pastor está lá com a sua live, não só sobre escatologia, mas falando de vários assuntos que são de muito interesse para toda a igreja do Senhor. Dê mais valor, querido, à palavra de Deus. A gente costuma ver que muitas das vezes as lives de coisas do mundo, elas bombam. A do crente vai falar da palavra de Deus, como diz o ditado, é meia dúzia de gato pingado. Se o seu crente criticar a política, falar mal do Bolsonaro agora, os crentes ficam tudo raivoso. E aí tem um monte de 500 comentários no seu comentário. Mas aí você faz um comentário de versículo bíblico, fala de uma coisa da palavra de Deus, ninguém se manifesta. Então, querido, reveja os seus valores. Reveja os seus valores. Deus abençoe você, lembrando que domingo é a nossa Santa Ceia. E como foi feito no sábado, no mês passado, nós faremos esse domingo também. Então os irmãos que nos ouvem, você que não pode vir à casa do Senhor, por causa das restrições que não podem vir à casa de Deus, por favor, você que tem carro, passe aqui na igreja. Amanhã estarei aqui das 8 às 9, tá bom? Domingo pela escola dominical, vai ter um obreiro aqui na porta, é só você pedir a quantidade que você precisa, e leva o cálice e leva o pão para sua casa, tá bom? Guarda ele. E domingo à noite todos nós vamos tomar juntos, simultaneamente aqui na congregação e aí dentro do seu lar. Como eu disse a semana passada, reúne a sua família, querido. A Santa Ceia do Senhor é festa. Então reúne a sua família na sua casa, vista a sua melhor roupa, tá bom, querido? Chame todo mundo lá na sua sala, para onde você está assistindo, vai assistir essa live e acompanhar o culto. Chame todo mundo. Nós não podemos nos abraçar, mas você aí na sua casa pode abraçar a sua família. Aproveite, tá bom, queridos? E vamos tomar a ceia todos juntos nesse próximo domingo à noite, a partir das 19 horas. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, muito obrigado porque nós temos esse privilégio tão grande de poder meditar, ó Deus, e acompanhar a Tua Santa Palavra.
Ó Deus, a tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanece, Senhor. A tua palavra é intocável. A tua palavra, meu Deus, Senhor, não se pode mexer. E é por isso, ó Deus, que nós queremos pedir a cada dia mais, nos dá graça para ensinar e para aprender a tua palavra santa, Senhor. Que a tua palavra possa ser, ó Deus, algo precioso no coração de cada crente. Abençoa os meus queridos irmãos que aqui estão. Abençoa os meus irmãos que nos acompanham dentro das suas casas. Que o teu Espírito, ó Deus, possa estar ali fortalecendo a vida de cada um, a família de cada um, Senhor, dando a eles toda a sorte de bênçãos, materiais, espirituais, físicas, Senhor, dando saúde e paz, ó Deus, para cada lar e para cada família desta congregação. Dá-nos uma boa noite de sono, dá-nos um bom descanso, dá-nos um fim de semana de bênção na tua presença. Mais uma vez eu abençoo a vida do pastor Paulo, obrigado pela sua prestatividade, pela sua, meu Deus, dedicação de estar aqui conosco em cada sexta-feira. Abençoa o seu ministério, abençoa a sua família, que o Senhor esteja cada dia mais a suprir necessidades do teu servo, em tudo que a sua casa precisa, Senhor. Assim nós despedimos a cada um, debaixo da tua paz e na unção do teu Espírito, Senhor. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face desta terra. Todos digam juntos, amém. Antes de você ir embora, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar aí a mais pessoas, e Deus abençoe com uma noite de paz em nome de Jesus.